Diante dos inúmeros pedidos que eu recebi para falar de alinhamento entre macro e micro, eu decidi gravar essa aula especial para vocês aqui do YouTube. Eu postei um vídeo recentemente combinando a leitura de SMC com a leitura vela-vela observada pelo gráfico diário, que foi um tremendo sucesso. E esse vídeo é continuidade mostrando como que você consegue pegar as operações no micro a favor da probabilidade do gráfico diário. Prepare-se que essa é uma verdadeira aula que vai explodir a sua mente e com certeza melhorar muito as suas operações. Eu só peço que você se inscreva e que curta esse vídeo lá no final, se esse conteúdo for relevante. Bora, sem enrolação, vamos pro vídeo. Bom, eu vou começar aqui trazendo alguns conceitos básicos do SMC só para você não ficar perdido. Vamos começar pelo FVG, ou Fair Value Gap. O que é o Fair Value Gap? É um rompimento não testado. Os algoritmos funcionam buscando isso daqui o tempo inteiro. Eles buscam uma liquidez, depois voltam para o FVG. Eu já tenho inclusive vídeo falando sobre isso. Essa mínima que foi rompida pelo segundo candle não tem um reteste feito pelo terceiro candle. E a gente tem aqui essa lacuna que representa um vácuo, um buraco de liquidez, e o preço busca isso o tempo inteiro, como eu falei. Então, quando você identifica isso no gráfico, é uma área institucional e você precisa ficar atento a ela. Do lado contrário, é exatamente igual, mas para o lado comprador. A máxima do primeiro candle ela é rompida pelo segundo e o terceiro não volta para fazer o reteste. Então, aqui você tem o primeiro conceito e ele será abordado ao longo desse vídeo. Então, agora você já sabe o que é FVG. Um segundo conceito muito importante que eu vou utilizar é o Order Block, talvez uma das principais ferramentas institucionais. Muita gente dá um monte de nome bonito para isso aqui, mas eu sou simples e objetivo. É só Order Block e não tem variações dele aí para te confundir ainda mais. O Order Block, ele é muito simples. Geralmente é uma barra que vai fazer uma captura de liquidez para um topo ou para um fundo e depois o mercado faz um forte deslocamento para o lado contrário. Como nesse exemplo que eu estou trazendo. Uma barra de alta antes de uma forte descida e uma barra de venda antes de uma forte subida. Só que aqui tem um grande pulo do gato. Talvez eu seja o único trader que utilize somente o preço de abertura do bloco de ordens. Então eu chamo isso daqui de PX. Eu e minha comunidade usamos isso daqui há muito tempo, porque já fizemos centenas de backtests sobre isso e entendemos que o ponto mais relevante do order block é o preço de abertura da barra e não os 50% como 99% dos traders de SMC estão usando. Faça um backtest disso aqui e eu tenho certeza que você também vai parar de usar os 50%. E agora eu vou falar sobre a captura de liquidez, que é exatamente a junção dos outros dois conceitos, só que em uma região estratégica. Geralmente a captura de liquidez acontece em máximas e mínimas do diário, semanal e mensal. E você tem também capturas de liquidez interna ou externa, que a gente aborda em outros vídeos aqui nesse canal. Mas basicamente a confirmação de uma captura é quando o mercado vai para baixo de um fundo, limpa ali a liquidez, eliminando todos os traders que já anteciparam suas operações, e depois que ele tira esses operadores ansiosos, ele faz o movimento contrário. E essa confirmação se dá quando o mercado gera esse desequilíbrio a favor da subida, fazendo um engolfo, fazendo um FVG, formando um order block. Aí você tem a bela confirmação de uma captura de liquidez. O mesmo acontece na área superior. Muita gente acredita no rompimento do topo, compra esse rompimento, gera essa liquidez para o institucional fazer a venda. Então, quando existe esse desequilíbrio com essas barras de queda, você tem aqui a confirmação que um grande player atuou nessa faixa de preço. E é aí que entra o grande segredo, porque a gente espera o reteste dessas faixas para poder entrar nas nossas operações. Eu vou mostrar isso para vocês na prática no gráfico. E antes de irmos para o gráfico, eu preciso falar também dos padrões de candles que eu abordei nos últimos vídeos, que são aí informações relevantes que o mercado passa mostrando a sua força ou fraqueza do movimento. O primeiro padrão é o falha de continuidade, onde o mercado não consegue executar o rompimento da barra anterior, mostrando aqui a fraqueza da continuidade, como o próprio nome já diz. Isso daqui tende a gerar um movimento de reversão na barra seguinte. O padrão do meio, o FTC, é um padrão que eu gosto muito, que é a falha de 3 candles, onde o mercado também não consegue romper o gatilho anterior. Quando esse padrão ele acontece, nas áreas estratégicas ele dá sim uma poderosa entrada
para você também pegar um movimento de reversão. Aqui a gente tem o exemplo da alta e o exemplo da venda, ambos fazendo aí a falha da continuidade. E por fim, você tem um movimento e por fim você tem um padrão de confirmação. Após uma forte reação, o mercado faz um engolfo, volta, retesta a máxima desse engolfo ou a mínima no exemplo de venda e depois ele faz a continuidade. Ele é RCA porque eu chamo de rompimento confirmado amigo, onde a barra do meio rompe a anterior e a terceira barra volta para retestar esse candle da mesma cor dela. Então aqui o vermelho testa o vermelho, aqui o verde testa o verde, não devolve esse rompimento e depois vai para o lado contrário. Então o objetivo vai ser encontrar esses padrões alinhados aos conceitos do SMC que eu passei no slide anterior. Bom, vamos para o gráfico e nada mais justo do que utilizar o GBP/USD, que foi nossa referência para fazer o vídeo anterior falando da leitura candle a candle. E olha só que curioso o que aconteceu aqui e nós vamos trazer as possibilidades de operações, muitas delas nós pegamos na nossa sala ao vivo, que acontece ali 3 vezes ao dia, a gente opera a sessão das 5, das 10 e das 8 da noite dentro da nossa comunidade, então toda hora tem trade acontecendo. Qual informação que foi passada aqui pelo preço? Falha de rompimento e obviamente captura de liquidez por ser um topo do diário. Uma vez que o mercado faz isso daqui e passa essa informação, nós já temos um viés vendedor. E o viés vendedor geralmente acontece quando o preço sobe acima dessa máxima do diário e começa a recuar fazendo o quê? Fair Value Gaps, aquele desequilíbrio que eu mostrei para vocês, a favor de estruturas de queda. Geralmente essa estrutura de queda acontece no 5 ou no 3 minutos e você consegue se aproveitar disso para fazer a sua execução. Vamos ver o que aconteceu aqui? E eu tô aqui com um gráfico de 3 minutos. Vejam que ele estava trabalhando acima da máxima do diário, que é essa marcação amarela que eu mostrei agora há pouco. Ele fez aqui um movimento para cima de um topo, que era o topo do próprio dia, inclusive a máxima da sessão asiática. Ele faz esse movimento e gera um forte desequilíbrio. Vejam que essas barras de venda, elas destoam do que vinha acontecendo anteriormente. O preço aqui já passa uma mega informação de que está fazendo uma mudança de direção. Ele está trocando aqui o fluxo de alta pelo fluxo de queda. Se você já tem a noção que o diário já estava numa região de venda, você vai priorizar o quê? Compra ou venda? Obviamente você vai priorizar venda. E o que você vai utilizar para fazer essas vendas? Os Fair Value Gaps, que são os desequilíbrios, que são as pegadas institucionais para executar a sua entrada lá em cima, próximo do topo dessa reação. Então você marca esse FVG, coloca o stop em cima do topo da estrutura e você vai buscar um movimento muito macro de queda. Se eu mostrar para vocês aqui o que aconteceu nessa descida, a gente teve aqui vários e vários dias de queda, então eu nem vou apelar para isso, porque de fato o mercado entregou mais de talvez 50-1 aqui dentro desse movimento. Vamos focar no ponto de entrada e no motivo que levou essa entrada a ser feita. Nós compartilhamos esse trade dentro da nossa comunidade, exatamente aqui, ó, 4h40 da manhã ele fez a reação, 5 da manhã, que é o horário que a gente começa a operar na comunidade, ele estava voltando para esse FVG. Nós conseguimos ver esse trade acontecer em tempo real usando toda essa leitura do gráfico diário. Então esse é o primeiro exemplo de como usar o alinhamento do micro com o macro. Nós vamos ter ainda muita informação aqui ao longo desse vídeo. Agora, saindo um pouquinho do exemplo lá de cima, o mercado confirmou, fez essa descida. Qual seria o alvo desse movimento? Até onde ele deve buscar? Eu falei no vídeo do Candle a Candle que nós tínhamos um FVG aqui do diário. E isso sempre é muito importante, ele puxa como um imã. E quando isso está marcado, obviamente o viés para esse dia aqui que iniciou, ele tem que ser vendedor para buscar esse Fair Value Gap. Então, diante disso, nós vamos ver se o mercado deu oportunidade de venda aqui nesse candle, quando ele passa o preço de abertura para cima e começa a descer. Vamos ver isso pela perspectiva micro. Olha que interessante isso daqui, que poderoso o alinhamento entre micro e macro. Aqui foi o preço de abertura da próxima barra do diário. Então já sabíamos que o viés era de venda para tentar buscar o FVG. O que aconteceu aqui? A partir da abertura da próxima barra do diário, ele vai buscar um order block aqui do gráfico de 30 minutos e essa lacuna que estava extremamente visível, esse FVG. Ao tocar esse FVG e esse order block, ele faz um movimento de reação. Isso já pegando também a janela ali da 1h da manhã. E ao longo desse movimento, ele vem trazendo oportunidades de venda e olha só que interessante.
Primeiro, só de olhar o 30 minutos aqui, eu já vejo uma oportunidade de venda aqui, ó, no próprio FVG do 30 minutos dessa segunda quebra. Vamos ver como é que isso aconteceu lá dentro do 5 e do 3 minutos? Olha que curioso. Quando o mercado toca o FVG do 30, que gerou essa mega reação aqui, e não faria tanto sentido a gente olhar só para o FVG do 3, como no exemplo anterior, porque aqui nós já tínhamos a formação do FVG no 5, no 15, no 30 minutos, até mesmo no 60. Então esses maiores já ganham relevância. Aqui era o FVG do 30, ele bateu e segurou. Sabe qual foi o momento exato de pegar essa operação? 10h45 da manhã, quando o mercado gera essa nova referência de queda. E adivinhem só, fazendo o quê? Primeiro, captura de liquidez, exatamente dentro do FVG do 30, aquilo que nós já passamos lá na explicação. Bateu, voltou, começou a fazer falhas para o lado comprador, sem conseguir romper os candles anteriores, gerou um mega desequilíbrio. Aqui um padrão, falha de continuidade. Depois ele vem, completa todo esse movimento, gerando o quê? A perda do fundo anterior lá embaixo, ó, gerando um boss, né? A continuidade do movimento. E a partir daí o que, que você tem? Somente que esperar o preço voltar para a sua área de desequilíbrio e para o seu order block, para fazer a sua operação, posicionar o seu stop no topo da estrutura e a partir daqui você descer com ele. Então é esse risco aqui, para qual retorno? Lá para o FVG do gráfico diário, que já era o viés para esse dia. Então vamos ver qual foi o risco retorno desse movimento. Se você entrou aqui pelo FVG e posicionou o stop aqui em cima, estamos falando de um trade de 6-1 até o FVG do diário. E olha o que acontece quando ele bate no FVG do diário. Ele gera todo esse movimento de alta aqui, faz o pullback e depois ele continua a cair, inclusive respeitando os novos FVGs da descida. Então isso é usar o viés diário com sabedoria. Saber o alvo é extremamente importante, assim como saber o local de entrada, você precisa dominar também onde você vai sair da sua operação. E aí aqui, continuando ainda no gráfico diário, a partir do movimento que ele faz rompendo esse FVG, nós continuamos com viés vendedor. Nós vamos procurar por quê lá no micro movimento? Por venda. Então, obviamente, a tendência aqui seria procurar por vendas, fazendo rompimentos do gráfico diário para baixo, buscando o fundo anterior, que era um ponto de liquidez. Então o mercado continuou fazendo isso. Será que ele deu oportunidades de entrar nesse movimento de venda ao longo da descida? Vamos lá e vamos ver se teve oportunidade aqui. Olhando pela perspectiva do 15 minutos, ele gera aqui um movimento lá na mínima do diário, joga para cima e depois ele perde essa mínima fazendo um movimento de queda. Quando ele perde essa mínima, a primeira coisa que acontece aqui é ele formar um FVG. E olha que curioso, né? Pelo gráfico de 15 minutos, você tem um FVG sendo formado depois de perder essa mínima, ainda fazendo uma falha nesse movimento. Esse candle mostrando a ausência de força de compra, respeitando o FVG, você só tinha uma opção aqui, que era trabalhar na venda. Ele faz a continuidade, mostra uma barra forte de venda, volta, retesta esse FVG e continua o caminho dele de queda. Deixando o quê? Vários movimentos aqui até bater lá no fundo do diário. Então, o mercado com viés vendedor, gerando FVGs para o lado da venda, fazendo falhas nos movimentos de subida, é confirmação para você conseguir surfar esse movimento. E aqui eu trouxe um outro exemplo bem legal também, que está bem fácil de vocês entenderem todo o racional. Fair Value Gap do gráfico diário é um ponto importante e quase sempre que o mercado respeita, ele faz o movimento contrário. Então essa barra aqui fechou respeitando o FVG. Pela leitura candle a candle, o próximo candle deve fazer o movimento de queda. Só que existe uma manipulação intraday, onde o preço abre fazendo uma alta para capturar essa máxima e depois começar a descer. Se você entende disso aqui, no micro movimento, você vai estar procurando por quebras de fundos com FVG para fazer as suas operações. Vamos ver na prática. E olha que legal isso daqui. O mercado foi lá em cima, pegou a máxima do diário, pegou a máxima do candle que havia respeitado o FVG e fez todo esse movimento de queda. Não deu para pegar aqui se você esperou essa quebra e essa perda de fundo, que é o mais correto. É você vir aqui
e esperar essa mudança de característica para fazer a sua entrada. Só que se você foi paciente, esperou essa região lá no dia seguinte e marcou esse FVG que ficou sem mitigar, ou seja, sem toque lá no início do movimento, você conseguiu pegar esse tradeaço aqui no dia seguinte, 11h30 da manhã, na abertura do mercado à vista americano. Nada é por acaso, né? O mercado deixou para mitigar essa área no momento mais volátil do mercado e mais líquido, fazendo o quê? Toda essa descida e a continuidade. Então aqui ele manipula as sessões anteriores, você tem a sessão de Londres gerando liquidez aqui, você tem a captura de Londres, a descida e o movimento de queda. Você consegue pegar esse trade aqui nessa volta? Consegue. Se você já está entendendo todo esse contexto que eu acabei de apresentar, você vai descer para o gráfico micro e vai encontrar lacunas para pegar as suas entradas a favor de tudo isso que eu falei e descer, gerando um retorno muito maior do que o seu risco dentro das operações. E aqui mais um FVG do diário sendo respeitado. Então, uma barra de queda que faz a falha de continuidade, ele não consegue romper esse candle e também respeita o FVG. Qual vai ser o viés para essa barra aqui que explodiu para cima? Obviamente, um viés comprador. Então, quando o mercado começar a alinhar o fluxo a favor da alta, começando a romper topos, você vai procurar por operações de compra. Vamos para o micro movimento novamente. E aqui você teve uma oportunidade pelo micro movimento. Pelo 1 minuto, quando ele faz toda essa captura de liquidez interna, faz aqui a manipulação, gera uma reação também muito próximo à abertura do mercado à vista americano, muda essa estrutura, e você tem o reteste das regiões baixas. Aqui você tinha um order block intermediário e você tinha também um order block lá embaixo. Qualquer entrada que você fizesse aqui, você colocaria o seu stop abaixo dessa mínima, inclusive no próprio ali FVG do diário, e você buscaria esse movimento não somente por essa perspectiva aqui do micro. Você volta para o gráfico diário e qual seria o seu alvo? A máxima desse movimento, tentando buscar daqui do FVG até aqui em cima. Estamos falando aí de um trade com potencial de mais de 6-1 dentro dessa movimentação, usando essa leitura excepcional que mescla os conceitos do SMC com a leitura vela-vela. Aqui nós nem abordamos tanto os padrões de candles, mas você consegue observar esses padrões o tempo inteiro. Aqui mesmo, nessa movimentação que deu compra aqui embaixo, você tem quais características sendo apresentadas pelo candle a candle. Essa barra de queda, sem romper essa, dentro do FVG do diário, está te passando uma informação de compra ou uma informação de venda? Qual vai ser o contexto aqui para você entrar numa operação? Compradora. Ela está mostrando características de falha de continuidade da venda. E, obviamente, você vai tentar fazer esse movimento para cima. Talvez seja justamente essa leitura que esteja faltando para você. Você já domina o SMC, já conhece os conceitos, mas não sabe quando de fato o movimento está forte e quando está fraco. E para isso, você sim precisa do meu treinamento para começar a de fato entender isso aqui e começar a ser lucrativo. Então já sabe, me chama no link da descrição, me pergunta aí as informações do treinamento e vem fazer parte do time e começar aí a ser lucrativo, como vários e vários alunos estão lucrando dentro do nosso método. Passando em mesa proprietária, recebendo saque, aumentando suas contas no Forex, com certeza você vai ser um deles também. Vem para o time e vamos nessa. Um abraço e até mais.